pessoal se esquece que está vivendo no moderno, no contemporâneo, e está exigindo que se faça cenografia. Cenografia são essas ambientações falsas, mas são bonitas isso, no teatro, na televisão, cenografia. Agora, essa como que é estilo não sei o que é estilo medieval, mas a senhora tem aí alguma coisa de medieval? A senhora é também donzela de medieval, etc. Não tem, o senhor está brincando, né? Eu já perdi muito trabalho assim nessa. Mas depois o pessoal percebe que da minha maneira de pensar, e em princípio só procura coisas assim. O rolê de hoje é com Sérgio Rodrigues. E para contar um pouquinho de sua história, eu estou aqui com Fernando Mendes, que além de designer e presidente do Instituto Sérgio Rodrigues, trabalhou ao lado do mestre do Mobiliário Nacional em seus últimos anos de atividade. Ele é conhecido como criador do móvel brasileiro porque a produção dele é muito extensa e ele realmente, talvez um pouco mais do que o Tenreiro, que começou um pouco antes dele, conseguiu estabelecer uma linguagem realmente que você identifica muito claramente como da nossa cultura. Sobretudo nesse móvel mais despojado, mais descontraído, mais de uma postura relaxada e uma percepção muito clara da relação desse mobiliário com o corpo. O móvel, ele levava o protótipo para casa, então se a cozinheira gostou, se minha mulher gostou, se o gato gostou, então ele tá bom. Acho que essa era a nossa... Era o controle de qualidade dele. Era totalmente informal. A primeira peça, né, o Banco Mocho. O Banco Mocho já é uma peça extremamente potente de criação, porque você vê que... Uma síntese, né? E assim, a poltrona mole está dentro daquele mocho, várias outras peças estão dentro daquela pecinha, daquele banquinho. Quando se fala de Sérgio, uma grande parcela das pessoas associa a poltrona mole, e você deve ter ouvido eu já ouvi que é a poltrona Sérgio Rodrigues, né? Parece que as pessoas associaram, dada a proporção e a dimensão que essa peça tomou. E não as 1.200 peças, que isso só um expert para conhecer e identificar. Eu vou te desafiar para escolher pelo menos 3 peças que mereçam uma visão mais cuidadosa do grande público. Quais seriam essas peças? Poltrona Dio, que foi uma peça bastante importante na história dele. Pela primeira vez, uma revista internacional publica um desenho de móvel brasileiro, revista Domus, e ela se chama Dio em homenagem ao Gio Ponti, que foi quem convidou o Sérgio para participar dessa matéria. E ele fez com as laterais baixinhas, ele não queria um braço, porque ele queria justamente que a pessoa pudesse cruzar as pernas em cima da poltrona para poder meditar. Então já tem essa complexidade de uso, essa imaginação que vai além do objeto. Outras 2 peças, acho que muito importantes, até que foram criadas no mesmo ano, são a poltrona chifruda e a poltrona Vivi. A poltrona chifruda, que é, vamos dizer assim, quase que um escândalo de forma, né? E que, curiosamente, a forma que ele escolheu, extravagante e tudo, tinha uma intenção de mostrar a habilidade dos artesãos da Oca. Na reedição dela, uns 10 anos atrás, mais ou menos... Foi em 2005. Teve alguma alteração no desenho dela? Essa peça de cabeceira, ela era um pouquinho mais baixo. Ela entrava mais Quando foi feito o protótipo, a gente percebeu que não estava exatamente na posição correta. Ele quis fazer uma peça complexa, de uma construção complexa, porque ele queria mostrar o quanto que a Oca era capaz de produzir uma marcenaria elaborada. E ela também é um marco na história do design brasileiro, porque alguns críticos consideram que é a primeira manifestação pós-moderna brasileira, antecedendo, assim, talvez o Philip Starck e outros grandes designers, assim, desse objeto que ele não é totalmente funcional, onde a forma tem alguma coisa extravagante mesmo. E desse ano de 62 também tem a poltrona Vivi, que também tem uma escultura de forma e função, uma poltrona totalmente circular
que você pode sentar totalmente em cima, com perna cruzada, pode usá-la quase como um berço, assim, é uma poltrona muito acolhedora. Às vezes eu achava até que, antes de poder sentar numa, de fato, eu achava que aquilo era mais forma do que função, que não seria tão confortável, mas é um engano. Ela é super confortável, você pode botar o rolo para trás, o rolo para frente dos pés. Ela também permite essa brincadeira que o Sérgio gostava de deixar que o usuário tivesse uma intervenção, pudesse montar e desmontar, botar a cunha, enfim, ajustar as correias da poltrona mole para você ficar mais... Se fosse um produto lançado nos dias de hoje, ia falar que era um produto customizável. Pois é, exatamente. Se é de um arquiteto, se é de um arquiteto interior, se é um designer, devia ter sido sempre a mesma coisa. Sempre é uma roupa sob medida, é uma casa sob medida, é um ambiente sob medida. Quem vai morar na casa não é o arquiteto que está produzindo, não é um designer. É a família, é um proprietário. O proprietário tem família, então vai ter que dosar, vai ter que ser feito um jogo para que a casa, ou o móvel, ou o ambiente, tenha as características do proprietário. Você deve olhar para a casa e perceber que, é aquele fulano, olha lá, está isso, está usando aquela coisa, foi usado essa e aquela peça, que são peças que o proprietário gostaria, isso assim, assado. Então, eu acho que o arquiteto o designer de interior que faz o trabalho como se ele fosse morar na casa e não o proprietário, ele está fazendo errado completamente. Eu chamaria de não arquiteto, inclusive, porque o arquiteto tem que, na sua definição de arquiteto, o produto do arquiteto, a arquitetura, tem que ter determinadas características, no caso aí, características do cliente. Eu tive com o Sérgio pouquíssimas vezes, mas foram sempre situações muito bacanas e muito especiais para mim. Dessas vezes, acho que foram umas 5, 6 vezes no máximo, 2 eu tive a oportunidade de fazer 2 entrevistas com o Sérgio. Uma foi em vídeo, em 2007, que eu entrevistei para o lançamento de uma publicação nossa. E na época isso foi lançado em CD-ROM, que acompanhava o livro e as pessoas podiam assistir isso em casa e tal. E depois, posteriormente, em 2010, por uma publicação que nós editamos, que se chamava 50 anos de arquitetura, que foi patrocinado pelo Casa Park, em Brasília, e foi editado pela editora Senac. E eu tive o privilégio de ser o editor dessa publicação. E tinha um adendo no final do livro, que era uma entrevista sobre a influência da arquitetura no design nacional. E era uma entrevista com o Sérgio Rodrigues, né? E nessa entrevista tiveram 2 fatos curiosos. O primeiro fato foi que ele citou que ele vestiu por dentro, ele fez o design de mobiliário de várias obras públicas. E a outra situação, quando eu perguntei se a poltrona Oscar chamava poltrona Oscar em função do Palácio da Alvorada, pela forma, pelo arco que é desenhado na parte traseira, um arco estrutural, né? E ele falou que não. Ele me contou uma história que eu achei interessantíssima. Ele me contou que a poltrona, na verdade, foi feita para o Jockey Club do Rio de Janeiro e ficaram algumas unidades na Oca para ser vendido na loja dele, né, na Oca, para ser comercializado. E na ocasião, o Oscar Niemeyer adquiriu 2 poltronas como presente de casamento para a filha dele. E em homenagem ao Oscar, que parece que eles eram amigos conhecidos, enfim, ele batizou a poltrona de Oscar. E a surpresa, que isso está registrado na entrevista, foi que esse acontecimento foi anterior à construção da própria capital federal. E na própria entrevista ele fala que não teve influência direta da arquitetura no projeto dele da poltrona. Bom, eu queria saber a sua visão, como que você enxerga isso? Curiosamente, às vezes a gente tem umas impressões, isso aconteceu aqui na exposição em outras ocasiões também, onde a gente tem uma narrativa imaginada e depois quando você vê as datas ela não é exatamente naquela ordem. Para mim, até aquele formato da poltrona Oscar era uma inspiração em Brasília, porque eu não tinha realmente prestado atenção em datas, né? A poltrona é de 56, Brasília foi inaugurada em 60. Eu acredito que realmente o Sérgio não tenha visto, enfim, esse projeto. Claro que foi inaugurado em 60, mas os projetos não começaram em 60. Mas com essas datas, imaginando também que naquela época não tinha essa facilidade da internet, esses desenhos do Niemeyer talvez fossem
realmente coisas pouco vistas até realmente a capital ser inaugurada. Pode ser que eles tiveram influências semelhantes numa época mais ou menos parecida. A gente nunca está criando a roda, mas está sempre acrescentando alguma coisinha na história, né? Os grandes criadores, né? Claro, tem uma bagagem de influência, né? Bebem de fontes, tudo, e acrescentam um olhar próprio que dá aquele tempero especial e a gente reconhece aquela obra como desse autor. O Niemeyer, tanto quanto o Sérgio Rodrigues, são certamente expoentes criativos e talvez tivesse elementos ali naquela época, uma confluência de coisas que eles pensaram coisas semelhantes, enfim. Pelo menos aqui nós no Brasil, nós temos que ter um pouco mais de cultura, um pouco mais de educação e cultura para poder dizer que daqui a 50 anos nós estaríamos próximos ao que é hoje, por exemplo, um grande país como a Alemanha, a França, Estados Unidos, etc. Vamos chegar lá. Ainda está um pouco difícil e precisa de muita cultura. Essa cultura é a honestidade, a correção, é acreditar, ter fé. Isso não posso dizer se isso vai ser daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, mas espero. Infelizmente não vai ser para os meus dias, isso eu tenho certeza, mas eu acho que está indo. Ver esse jogo não tem dúvida nenhuma, eu acredito nisso.